Entrei na sala de aula. As meninas estavam debatendo acaloradamente, parecendo preocupadas. Quando vi mais de perto, congelei. As meninas ficaram com fraquezas e náuseas depois da piscina. Parecia que elas engravidaram no fim das contas. Meu Deus, minha fórmula funcionou? Minhas colegas de classe me viram e a magrela Jill me lembrou que um líquido estranho havia sido derramado da minha pasta na piscina ontem. As meninas exigiram uma explicação. Tive que dizer a elas que estavam todas grávidas, e isso era por minha causa. Minhas colegas me olharam ameaçadoramente, pelo que parece eu estava ferrada. Na verdade, criei a fórmula da gravidez para minha irmã mais velha. Minha irmã Agatha e seu marido queriam um filho, mas não podiam ter um há anos. A Agatha estava em desespero e eu estava terrivelmente preocupada com ela, porque não tinha ninguém mais próxima do que minha irmã. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando eu era apenas um bebê. Então a Agatha me criou. Ela trabalhou duro e finalmente conseguiu me enviar para estudar e morar em um colégio interno prestigiado para meninas brilhantes. A Agatha acreditava que um dia eu me tornaria uma grande química. Eu era realmente muito capaz. Eu estudei bem, mas sempre quis agradecer a minha irmã de alguma forma. E um dia tive a ideia de criar uma fórmula que a ajudasse a engravidar. Eu secretamente fiz experimentos no laboratório da escola. Tive que ter cuidado para que os meus colegas e professores não suspeitassem de nada. Eu não falava com ninguém na aula, então as meninas não gostavam de mim, e a metida da Jill sempre estava me incomodando. Mas não me importei com as intimidações. Eu só estava pensando em meus experimentos, e antes da aula de natação de ontem, finalmente consegui uma fórmula que ajudava a engravidar. Agora minha irmã poderia ter um bebê. Enfiei a garrafa na minha pasta e corri para minha sala. Para fazer isso mais rápido, decidi passar pela piscina, mas a Jill bloqueou meu caminho. Ela disse sarcasticamente que há muito tempo queria me ensinar a nadar, e agarrando minha mão, me arrastou até a piscina. Não! Tentei bater nela com a minha pasta, mas a Jill me segurou firme e me levou até a beirada da piscina. Eu estava com muito medo da água. Solte! De repente, a Jill escorregou e caiu na água com a minha pasta. Eu mal segurei o corrimão, mas vi a solução para a gravidez se espalhando lentamente pela água. A Jill percebeu isso também. Droga! Minhas colegas de maiô tinham acabado de entrar na piscina. A aula estava começando. Eu rapidamente tirei minha pasta da piscina e fugi. Eu esperava que o cloro da piscina neutralizasse a solução, mas acho que estava errada. De que outra forma explicar o fato de que agora todas as minhas colegas tinham sintomas de gravidez? E agora eu estava em uma sala de aula na frente de uma multidão de garotas furiosas. Elas imediatamente me acusaram de despejar de propósito a solução para a gravidez na piscina. Naquele momento, o professor de química, Sr. Trevor, entrou na sala de aula. Ele disse em voz alta que amanhã de manhã haveria um check-up que foi agendado no médico. Diabos! Essa coincidência veio na hora errada. A cara das minhas colegas ficaram paralisadas de terror. E Edi sussurrou que se eu não preparasse um antídoto para impedir que todas engravidassem até amanhã, ela contaria ao professor como roubei produtos químicos e os usei em meus próprios experimentos. Então eu seria expulsa da escola com desonra e com essa recomendação eu não seria aceita em nenhum outro lugar. Isso não! Minha irmã Agatha ficaria terrivelmente desapontada se eu fosse expulsa. Então eu precisava fazer algo com urgência e neutralizar o efeito da fórmula. Esperei até o fim da tarde, quando os professores foram para suas salas, e então me arrastei silenciosamente para o laboratório de química. Lutei muito tempo com a fórmula, mas nada funcionou. Já era quase madrugada. Eu estava pronta para chorar, mas então a porta abriu e a Jill entrou. Ela perguntou rudemente se a fórmula estava pronta, mas eu apenas balancei a cabeça. A Jill brincou que eu estava perdendo minha posição como nerd, mas de repente ela se ofereceu para me ajudar. Bem, vamos, concordei. Depois de revisar minhas fórmulas, a Jill disse que eu era estúpida e esqueci de incluir um elemento na fórmula. Cara, ele estava certa. Mas eu sabia que esse elemento era perigoso e poderia queimar a pele. Portanto, o professor de química o guardou em seu escritório, o qual ele fechou com chave. Sem pensar, a Jill sugeriu roubar a chave no quarto do Sr. Travers. Mas eu não roubaria o professor. A Jill disse que faria isso ela mesma e me arrastou para o quarto dos professores. No quarto do Travers, a Jill ordenou que eu ficasse de guarda e cuidadosamente entrou no quarto. Fiquei apavorada. E se alguém nos visse aqui? Eu podia ouvir o Sr. Travers roncando do outro lado da porta. A Jill demorou muito para aparecer. E se o Travers tivesse acordado? Mas um minuto depois, a Jill saiu triunfante do quarto com a chave. Ela conseguiu!
Corremos o mais rápido que podíamos para a sala de química. A Jill enfiou a chave com firmeza na fechadura, mas a porta não abriu. Ela girou de um lado para o outro. Era inútil. A chave não servia. Eu estava desesperada, mas a Jill apontou para a grade do lado de fora do escritório. Nós poderemos entrar pela ventilação. Você está louca? A grade estava quase no teto. Eu tinha medo até de pensar nisso. Mas a Jill me disse para segurar a onda e dar uma ajudinha para ela. Ah, como eu poderia segurar uma garota tão grande? Mas não havia nada a fazer. Me inclinei, encostei na parede e a Jill habilmente subiu nas minhas costas. Nos minutos seguintes, a Jill tentou empurrar a grade para trás, mas ela não se mexeu. Jill, anda logo, não posso segurar você por muito tempo. Finalmente a Jill moveu a grade. Ela subiu e estendeu a mão para me puxar para cima. Com dificuldade, subi atrás dela. Rastejamos pelo poço empoeirado de 4. Teias de aranha passaram em nossos olhos e boca. Ainda bem que não precisamos nos arrastar muito. Logo vimos a grade atrás do qual ficava o escritório do Sr. Travers. A Jill empurrou ela de lado e saltou habilmente, então me ajudou a descer. Obrigada! Precisávamos encontrar o componente certo para a fórmula da gravidez. Vasculhamos todo o escritório, vasculhamos os armários e examinamos a mesa. Era inútil, o componente não estava em lugar nenhum. Mas então notei uma pequena caixa no canto. Abrimos a tampa e eis que lá estava o componente certo. Mas como levar e não ser pega? A Jill me entregou um pano. Excelente! Rapidamente envolvi o reagente em um pano e voltamos para os dutos. Acabamos de roubar a sala de química? Rastejar de volta foi muito mais fácil. Quando chegamos no corredor e eu pulei, vi o Sr. Travers caminhando em direção ao seu escritório. Ele tinha descoberto a chave perdida? Recuei, mas era tarde demais. O Sr. Travers me viu. O jogo acabou. Eu tinha que avisar a Jill de alguma forma ou distrair o professor. Caso contrário, estávamos ferradas. Confusa, olhei pela janela. Eureka! Fui até o Sr. Travers confusa e perguntei cautelosamente onde eu estava. O Travers ficou confuso e eu menti sobre ser uma sonâmbula à noite. Me ajude a voltar para o meu quarto, implorei a ele. Atrás do professor, pude ver os pés da Jill já saindo dos dutos de ventilação. O Sr. Travers hesitou e eu já estava nervosa, mas de repente ele pegou meu braço e me levou para longe dos dutos de ventilação. Agora a Jill poderia sair despercebida. O Sr. Travers me acompanhou até o meu quarto. Esperei até que ele fosse embora, então corri de volta para o laboratório. A Jill estava esperando por mim com o reagente. Ela admirou minha ideia de sonâmbula. Talvez a Jill não fosse tão babaca, afinal. Já estava quase amanhecendo e não havia muito tempo para preparar a fórmula. Jill e eu preparamos rapidamente todos os componentes necessários. Agradeci a ela, não teria conseguido sem a ajuda dela. A Jill sorriu e me perguntou por que eu estava fazendo essa fórmula para a gravidez. A princípio não quis responder, mas então pensei. Depois de nossas aventuras, ficamos um pouco mais próximas. E confessei que era tudo por causa da minha irmã, que não podia ter filhos. Eu queria tanto que ela tivesse um filho e assim ela finalmente seria feliz. Afinal, ela substituiu meus pais, e é assim que eu queria agradecer a ela. Então percebi que a Jill estava quase chorando. O que há de errado com você? A Jill admitiu que também não tinha pais, ela era de um orfanato e acrescentou que teve uma sorte incrível de conseguir uma vaga neste colégio interno. Por seu sucesso acadêmico, o orfanato pagou por seus estudos nesse colégio interno. E a Jill deve ser a melhor aqui. É por isso que a Jill me provocava. Ela me via como uma oponente e, na verdade, ela até invejava a minha inteligência e talento para a química. Eu estava prestes a responder quando a porta abriu e o Sr. Travers invadiu o laboratório. A Jill congelou com um frasco no qual ele estava prestes a adicionar o reagente. Deus, estávamos ferradas! O Sr. Travers imediatamente atacou a Jill com acusações e disse que esta era a sua última violação. A Jill olhou para mim com esperança. Eu era a favorita do Sr. Travers e poderia protegê-la. Mas eu estava com medo, não queria ser expulsa. Isso iria magoar a minha irmã. Então olhei para o chão em silêncio e fingi que não tinha nada a ver com a fórmula. O Sr. Travers me disse para ir para o meu quarto e ordenou que a Jill empacotasse suas coisas. Ela estava expulsa. Ao sair, a Jill sussurrou para mim, traidora, e ela fugiu em lágrimas. Uma vez no quarto, não consegui me acalmar. Por que eu fiquei com medo e não defendi a Jill? Ela me ajudou tanto. Ela foi corajosa e receptiva, mas eu não fui. Logo vi uma comoção no corredor. Droga, esqueci do exame geral de saúde. Olhando para fora, eu vi as meninas sussurrando com raiva. Eu tinha ferrado com elas. E então eu vi a metida da Jill marchando de volta para o seu quarto, parecendo destruída. E era por minha causa. Eu tinha que consertar. Mesmo que fosse expulsa.
Empurrei as meninas de lado na porta e corri para o escritório do Sr. Travers, e eu admiti que havia armado para todo mundo fazer uma fórmula para induzir a gravidez. Não era culpa da Jill, eu a envolvi em tudo. O Sr. Travers olhou para mim gravemente e então caiu na gargalhada. Eu não entendi nada. Ele me sentou em uma cadeira e me mostrou os resultados do exame de saúde. Ele disse que as meninas não tiveram nenhuma gravidez. Elas apenas foram envenenadas com cloro na piscina. Nesse dia, a faxineira exagerou. Então o professor disse com aprovação que, como a Jill não havia feito nada de errado, nenhuma de nós seria expulsa. Mas então ele acrescentou severamente que a Jill e eu ainda seríamos punidas por roubar do escritório. No dia seguinte, nos encontramos no pátio da escola, onde deveríamos limpar as folhas como punição. Eu imediatamente me desculpei. Eu realmente sinto muito por ferrar a Jill assim. Na verdade, ficaria feliz em ter uma amiga como ela. A Jill demorou muito para responder e comecei a me preocupar. Ela não vai me perdoar? Mas então a Jill me deu um abraço. Somos amigas desde então. Suas ex-amigas ficaram chocadas com o fato da Jill passar todo o seu tempo livre me ajudando a desenvolver uma nova fórmula. Afinal, eu ainda esperava encontrar uma solução de gravidez para minha irmã Agatha. O Sr. Travers se ofereceu para nos ajudar. Se tudo desse certo, seria um avanço científico. E eu acredito no sucesso porque agora tenho uma super amiga como a Jill do meu lado. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!